Davi havia chegado onde muitos sonharam, mas poucos alcançaram. O pastor de ovelhas agora era rei. As guerras mais urgentes tinham cessado. Jerusalém havia sido conquistada e estabelecida como capital. O povo começava a experimentar um tempo de estabilidade, depois de anos de conflitos, perseguições e incertezas. Mas, no coração de Davi, havia um entendimento que o diferenciava de muitos reis antes e depois dele. Um reino só é verdadeiro quando a presença de Deus ocupa o centro. Ele sabia que coroas não sustentam uma nação. Exércitos não garantem futuro. Estratégias humanas não preservam o coração do povo. O que realmente mantinha Israel de pé era a presença do Senhor. Essa presença era simbolizada pela Arca da Aliança. A arca não era apenas um objeto sagrado. Ela representava o pacto de Deus com seu povo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o testemunho da aliança. A lembrança de que Deus havia escolhido caminhar com Israel. Onde a arca estava, ali havia direção, temor e glória. Durante muitos anos, a arca havia permanecido esquecida, afastada do centro da vida espiritual da nação. Israel havia aprendido a guerrear sem consultá-la, a governar sem honrá-la, a viver como se Deus estivesse distante. Davi não queria repetir esse erro. Ele decide então trazer a arca para Jerusalém, não apenas para um lugar físico, mas para o centro da vida nacional. O desejo era correto. A intenção era sincera. O coração estava voltado para Deus. Mas boas intenções não anulam princípios eternos. Davi reúne uma grande multidão. A música, instrumentos, celebração. O ambiente é de festa. O povo canta, dança, se alegra. Tudo parece espiritual. Tudo parece santo. Tudo parece aprovado. A arca é colocada sobre um carro novo, puxado por bois fortes. A aparência de honra. O esforço é grande. O entusiasmo é visível. Mas algo essencial foi esquecido. Deus já havia estabelecido como sua presença deveria ser conduzida. A arca não deveria ser transportada como algo comum. Ela deveria ser carregada pelos levitas sobre varais, conforme a lei. Não por tradição humana, mas por reverência divina. No caminho, os bois tropeçam. A arca parece inclinar-se. Uzá, movido pelo impulso, estende a mão para segurá-la. No mesmo instante, ele cai morto. A música para a dança cessa. O louvor se transforma em silêncio. O choque toma conta do povo. O medo se espalha. A alegria desaparece. Davi fica atônito. O rei que não temia gigantes agora é tomado por temor diante da santidade de Deus. Davi não compreendia. Ele não havia feito aquilo com más intenções. Ele não estava desonrando a Deus de forma consciente. Pelo contrário, queria aproximar a presença do Senhor. Mas Deus estava ensinando uma verdade que atravessa gerações. Sua presença não pode ser tratada com descuido. Santidade não se adapta à pressa humana. Reverência não se molda ao entusiasmo do momento. A presença de Deus é boa, mas também é santa. Davi se entristece, questiona, sente medo, decide interromper o plano. A arca não entra em Jerusalém naquele dia. Ela é levada para a casa de Obed-Edom, um homem comum, longe do palácio, longe do centro político, e ali acontece algo poderoso. A casa de Obed-Edom prospera. Sua família é abençoada. Tudo ao redor floresce. A presença que havia causado temor agora produz vida. Essa notícia chega aos ouvidos de Davi. Então, ele entende. O problema nunca foi a presença de Deus. O problema foi a forma como tentaram conduzi-la. Davi percebe que Deus não rejeitou seu povo, nem sua promessa. Ele apenas reafirmou um princípio eterno. Sua presença exige obediência, não improviso. Davi decide tentar novamente. Mas agora, tudo é diferente. Ele consulta a lei. Ele busca entendimento. Ele se submete à palavra. Os levitas são separados. A arca é carregada conforme Deus havia ordenado. Desta vez, não há pressa. Cada passo é consciente. Cada movimento é reverente. A cada poucos passos, há sacrifício. O caminho não é apenas físico, é espiritual.
Davi não veste trajes reais. Ele se humilha. Ele se coloca como servo, não como rei. Davi dança diante do Senhor. Não é uma dança para agradar o povo. Não é um espetáculo. É entrega. É adoração. É um coração que entende que a presença de Deus vale mais do que a própria dignidade humana. Alguns olham e criticam. Acham exagero. Acham humilhação. Mas Davi não se importa. Ele sabe que aquele momento não é sobre aparência menos. É sobre honra. Quando a arca finalmente entra em Jerusalém, algo muda no ambiente espiritual da nação. Agora, o reino está completo. Não apenas estruturado politicamente, mas alinhado espiritualmente. Davi entende uma verdade que todo servo de Deus precisa aprender. A presença do Senhor não é um complemento da vida, menos ela é o fundamento. Essa história ecoa até hoje. Ela nos ensina que Deus não rejeita corações sinceros, mas corrige caminhos desalinhados, que entusiasmo sem obediência gera confusão, que a presença de Deus não acompanha a pressa, mas repousa sobre a reverência. Porque quando a presença vem primeiro, a vitória permanece.